A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento, em especial os juvenis da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 10, que tem como título A Dimensão Presente e Futura do Reino. E que reino é esse? Então, vamos aqui lembrar que neste trimestre estamos estudando sobre Jesus e o reino de Deus. E na lição do domingo passado, nós estudamos sobre o que é o reino de Deus. Então, na lição de hoje, de número 10, temos a dimensão presente e futura do reino de Deus. O texto base desta lição está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte, a palavra de Deus: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, convido você a acompanhar esta aula nesta manhã. Pegue a sua Bíblia Sagrada, pegue um caderno para fazer anotações e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os objetivos desta lição é, primeiro, caracterizar a natureza do reino de Deus. Segundo, apresentar as dimensões presente e futura do reino. E o terceiro objetivo é apontar o papel da igreja no reino de Deus. Temos como leitura bíblica em classe, você pode fazer a leitura aí onde você estiver neste momento. Nós não iremos discorrer, mas está em Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 15. Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 15. Esta é a leitura bíblica em classe desta lição. Introduzindo o tema deste assunto, desta lição, nesta manhã de domingo, temos um tema muito importante para a nossa vida. Como já tínhamos dito antes, o reino de Deus, ele consiste em duas dimensões, presente e futura. E na introdução da lição, o comentarista coloca o seguinte: imagine um reino que já existe e que exerce o maior poder já conhecido, ou seja, um reino que tem uma influência muito grande. Agora tente imaginar esse mesmo reino como algo que jamais terá fim, e muito pelo contrário, que triunfará por toda a eternidade. Estamos falando do reino de Deus. Muitos reinos surgiram no mundo. Quando estudamos história, podemos observar vários impérios que surgiram, dominaram boa parte do mundo, mas que tiveram um fim. Eles não foram eternos, mas o reino de Deus, esse sim, é um reino eterno. No primeiro tópico da lição, temos o seguinte: qual é a natureza do reino de Deus? A natureza do reino de Deus vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano em uma igreja local. A salvação de alguém faz parte do reino de Deus. O cotidiano de uma igreja local faz parte do reino de Deus. Porém, o reino de Deus tem como natureza o próprio Deus, ele se revelando em sua glória e majestade, com poder na execução de todas as suas obras, e intervindo em tudo de forma soberana e incontestável contra o domínio das forças do nosso inimigo. Então, é Deus quem opera tudo em todos. Ele tem todo o domínio e tem todo o poder. Essa é a natureza do reino de Deus. É o próprio Deus intervindo na história, intervindo na humanidade e trazendo salvação a todos os homens, a todos aqueles que nele creem. Ainda no primeiro tópico da lição, o comentarista coloca o seguinte:
Ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nós nos tornamos cidadãos desse reino espiritual e passamos a viver sob uma nova ótica. É quando damos ouvido a essas palavras que somos levados a cumprir os propósitos determinados por quem as profere. E podemos ler na Bíblia Sagrada. Convido você a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver. João capítulo 2 e o versículo 32. É uma passagem muito conhecida da Bíblia Sagrada. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, quando conhecemos a palavra de Deus e deixamos que ela modifique o nosso ser, que ela molde o nosso caráter, então passamos a viver em novidade de vida. Passamos a viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a natureza do reino de Deus é andarmos de acordo com a palavra de Deus, é deixarmos sermos guiados por Ele. Indo para o segundo tópico da lição, o reino de Deus no tempo presente. Na época em que Cristo veio ao mundo, nós podemos comprovar isso na Bíblia Sagrada. Os judeus eles estavam sob o domínio do Império Romano e eram oprimidos, estavam submissos ao governo romano em questões política, bélica e econômica. Então os judeus com certeza esperavam, de acordo com as profecias messiânicas, um rei que viesse libertá-los nas questões política, econômica. Mas, na verdade, o plano de Deus era trazer um Messias a este mundo para libertar os judeus, como também a todos aqueles que nele creem, libertar do pecado, trazer salvação a toda a humanidade, porque não existe mal maior neste mundo do que o pecado, que leva todo aquele que não se arrepender para o inferno. Mas Jesus veio a este mundo e instaurou o seu reino para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O comentarista ainda coloca nesse segundo tópico que a dimensão presente do reino de Deus é quando Deus age através do tempo e sara as feridas e conduz todo ser humano através da história conforme o querer de Deus. Então este é o reino de Deus no tempo presente. No terceiro tópico da lição, o reino de Deus no tempo futuro. Então, tempo presente, Jesus ele veio a este mundo e pregou arrependimento para todos. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, vamos mais uma vez acompanhar a leitura na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz o seguinte a palavra de Deus: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino de Deus no tempo presente. E no tempo futuro, na dimensão do futuro, é quando o nosso Senhor Jesus Cristo virá em glória e irá instaurar aqui nesta terra o seu reino. Ele virá como um juiz e então se dará o reino de Deus no tempo futuro. Podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Nos acompanhe lendo a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus. Diz o seguinte a palavra de Deus: se esperarmos em Cristo somente nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Devemos esperar em Cristo, porque sabemos que quando aceitamos a Jesus, temos uma vida eterna garantida por Ele. Devemos pregar, devemos fazer a nossa parte como salvos. Aquilo que recebemos de graça, devemos transmitir de graça, mas devemos também pregar que Jesus Cristo, Ele virá. Que o reino de Deus não é só o presente, mas o reino de Deus é o que há de vir. É quando Ele irá reinar soberanamente sobre todos os povos da terra. Ele irá julgar, Ele virá. E a palavra de Deus também fala que Ele irá vir nas nuvens e todo olho o verão. No quarto tópico da lição, para a gente concluir, vai falar sobre a igreja, uma expressão atual do reino de Deus. A igreja apresenta-se como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada pelos cristãos que foram libertos dos poderes do inimigo de nossas vidas. E a igreja, assim como aceitou a Jesus Cristo, e passamos a ser igreja, passemos a ser esse povo eleito, escolhido por Deus, precisamos transmitir para aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, este reino que há de vir, o reino presente, fazendo a nossa parte, porque quando aceitamos a Jesus, quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, quando a palavra de Deus começa a transformar, a nos moldar, então as obras se seguem, então as nossas ações são diferentes. É por isso que Jesus disse lá em Mateus, que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Devemos fazer a diferença enquanto estamos aqui neste mundo. Para concluir esta lição tão maravilhosa, o comentarista coloca aqui na conclusão da lição: somos chamados para, enquanto igreja do Senhor, fazermos a vontade dele, frente a um mundo que clama por socorro. Podemos observar que o mundo hoje em dia está tentando fazer com que as pessoas não dêem crédito à palavra de Deus. Há muitas coisas surgindo que vão de encontro à Bíblia Sagrada, mas nós que aceitamos a Jesus Cristo e sabemos e temos a certeza que Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta e Ele irá voltar, precisamos pregar para as pessoas que ainda não conhecem que Jesus, Ele é o único que pode libertar o ser humano do pecado e levar para o céu. E assim podemos viver eternamente com Cristo em seu governo futuro. Amém? Deus os abençoe. Agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade e por você que nos acompanhou em mais esta aula. Amém.